Graça e paz, pessoal! Prontos para mais um dia de devocional? Hoje eu separei um livro que eu tô lendo do Max Lucado, que se chama Ele Remove Pedras. É um livro incrível que eu nunca tinha lido e eu amo muito o Max. Eu já li vários livros dele, só que na minha biblioteca, na biblioteca da minha cidade, eu tenho encontrado outros títulos e eu tenho me apaixonado igualmente. Esse livro, ele está baseado no texto de Mateus, capítulo 12, versículo 20, que diz: não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Que são as pessoas feridas, né? A pessoa que perdeu o brilho ao longo da vida, que foi ferido por tribulações e tempestades. E aí ele vai contar, então, várias histórias de pessoas assim na Bíblia. Cada capítulo é uma história de uma pessoa que foi quebrada e teve um encontro com o Senhor. E olha que lindo esse poeminha da introdução do livro. O caniço rachado. Ele está lá firme, é alto e está seguramente erguido. Mas isso foi antes do impacto implacável da forte chuva. Agora ele está rachado, curvado e enfraquecido. Está à espera de dedos carinhosos que o fortaleçam e não o quebrem. Precisa de um toque firme para ser curado, não para ser ferido. Poder carinhoso, força suave. Existe uma mão assim? Existe. É a do nosso Pai perfeito, nosso Pai de amor, que toca para curar. Gente, olha que incrível. Poder carinhoso, força suave. Existem dedos que podem nos tocar assim, tocar a nossa ferida, tocar o nosso coração despedaçado por tantas frustrações, tantas decepções. Sim, ele pode. E aí começa falando sobre a mulher adúltera, né, que trata sobre a vergonha. Depois ele vai falar sobre o filho pródigo, e no caso ele foca no irmão mais velho, que estava amargurado. Então ele vai falar sobre a amargura, como Deus nos cura dela. E o capítulo 4, que eu separei para compartilhar aqui, que é lidando com parentes difíceis. Nossa, isso é muito bacana, pessoal, que Jesus, ele não teve parentes fáceis, né? Tudo indica que ele ficou órfão de pai. Então o pai dele não esteve presente no início do ministério dele. E os irmãos também não apoiaram, né? A gente tem vários versículos mostrando que eles estavam confusos, incrédulos e até mesmo querendo que ele parasse, né? Dando a entender que ele estivesse maluco. Tá lá em Marcos 3,35, ele diz: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe e minha irmã. Então, ele sofreu bastante essa rejeição, tá? Me perdi aqui nas referências, mas já encontrei. Então, lá em Lucas 4, 29 e 30, eles se levantaram e tentaram expulsá-lo da cidade, derrubando ele de um monte lá na cidade dele. E aí onde ele diz aquele versículo conhecido, né? O profeta não tem honra na sua própria casa, que tá lá em Marcos 6 e 4. Em Marcos 6 e 3, eles falam: nossa, mas esse não é o filho do carpinteiro? Filho da Maria, irmão do Tiago, do José, de Judas, de Simão? E as suas irmãs estão aqui conosco? E depois, em Marcos 3 e 21, eles saíram porque diziam: está fora de si. As pessoas dizem que ele é louco. E os irmãos estavam bem assim, né? E depois em João 7, no versículo 5, diz: nem mesmo seus irmãos criam nele. Então a gente tem realmente as evidências de que ele teve essas dificuldades com a família. E aí o Max vem nos trazer que não importa se o seu pai não te apoia, sua mãe não te apoia, seus irmãos zombam de você, porque todo esse vazio, ele vai ser preenchido pelo Pai verdadeiro, pelo Pai que é Deus. Ele tem esse aconchego, esse amor e todas essas necessidades que serão supridas, porque não existe família perfeita, gente, não existe. Muitas vezes a gente se tranca na nossa dor e a gente começa a remoer o passado, limitando a nossa visão, achando que nós somos os maiores sofredores. A gente fica remoendo mágoas antigas e dando poder para essa tristeza, dando poder para aquilo que fizeram com a gente.
Só que quando a gente resolve diminuir o nível da ofensa e olhar para a vida do coleguinha do lado, a gente vai ver que realmente existem problemas muito graves, muito maiores, né? De abusos terríveis, crianças órfãs, crianças, sabe, que sofreram traumas muito pesados, né? Que destruíram a sua capacidade cognitiva e emocional e que já condenaram a vida delas a um fracasso, sabe? Que só Deus pode retirar. Só Deus é essa mão carinhosa, forte e carinhosa o suficiente para tocar a ferida e trazer cura, não colocar mais dor. Então eu separei aqui alguns trechos que em nenhum momento Jesus ele forçou a família dele a aceitá-lo. Ele não brigou, não criticou, não enfrentou. Ele simplesmente deixou o tempo resolver todas as coisas. Isso é muito importante. A gente tem que deixar. A gente não pode forçar. Não pode forçar uma relação que às vezes não existe. Não pode cobrar amor só porque foi mãe, só porque foi pai. Isso é pesado, mas a gente tem que aceitar. Nem Jesus teve esse amor da própria família, né? Ele foi insultado, ele foi abandonado, né? E ele deixou, ele não revidou. Então, deixe que Deus dê a você tudo aquilo que a família não lhe dá. Se o meu pai não me apoia, Deus o faz. Não preciso comprar amor alheio com atitudes boas, porque não importa o nível da sua bondade. Se a pessoa a quem você dirige suas atitudes é um crápula, não vai adiantar nada. Então ele conta testemunhos de pessoas que sofreram muito com mães, com pais. Por mais que elas fossem bons filhos, elas não recebiam um elogio, um carinho, uma palavra de apoio, nem em momentos de doença, em momentos muito pesados, sabe? Hoje em dia a gente chama de narcisista, né? Então, acontece, gente. A gente não pode se afundar, sabe? Com uma capa de vitimismo, com uma capa de autocomiseração e se enterrar e se entregar. Ah, eu sou assim porque eu não tive pai, eu sou assim porque aconteceu isso. Não, tá? A gente tem aonde buscar a cura definitiva. Não é camuflar, não é passar um remedinho, curar mesmo, sabe? Abrir, tirar a inflamação, passar o remédio que vai arder, liberar o perdão que precisa, passar o remédio novamente e esperar a cicatrização. A gente precisa aceitar Deus emocionalmente como o Pai que provê e protege. Então, se você não teve um pai provedor, protetor, ele é o seu pai protetor e provedor. A gente precisa aceitar isso aqui e aqui, sabe? Com toda a nossa fé. Ele nos satisfaz, ele nos protege, ele nos adotou como filhos e nos deu um nome. Gente, tá tão explícito que ele é nosso Abba. Por que a gente não vive como ele sendo nosso Abba? Por que a gente ainda vive sendo apenas os filhos do pai terreno, sabe? Reproduzindo padrões, presos em antigas mágoas, presos em maldições geracionais, sabe? Deus é um pai fiel e nós precisamos ser filhos confiantes nesse amor. Deixe que Deus preencha os vazios que os outros deixaram. Confie nele para receber a afirmação e a aprovação que você precisa. Ter a aprovação da sua família é algo normal, né? Querer essa aprovação é desejável, porém, ela não é necessária para a sua felicidade. E nem sempre ela é possível, então a realidade ela é dura e nem sempre a gente consegue ter essa aprovação. Bem-aventurados os filhos que têm, né? Jesus não deixou que a complicada dinâmica de sua família obscurecesse o seu chamado. Por isso, sua história teve um final feliz, porque no final, os irmãos acreditaram, viraram apóstolos, né? E seguidores. Está lá em Atos 1, 12 e 14. O parente problemático de hoje pode tornar-se seu melhor amigo amanhã. Não o despreze, mas também não o sufoque, exigindo mudança. Dê espaço, tempo e graça
porque Deus ainda restaura famílias. E um ponto muito importante, né? Jesus não deixou que esses problemas atrapalhassem o seu chamado. E é o que acontece com a gente, quando a gente tá realmente voando ali perto de conquistar bastante coisa em Deus, vem as setas, né? Parece que pensamentos intrusivos, pensamentos de autossabotagem, a gente começa a olhar para trás, olhar para o passado e começa a acreditar e começa a se sentir incapaz. Às vezes a gente põe expectativa na outra pessoa, na relação familiar, achando que aquela pessoa tem a obrigação de te apoiar, tem a obrigação de fazer o que você espera, e não é assim. Então eu achei incrível, que eu nunca tinha parado para pensar nesses pontos de Jesus, né? Em como ele teve que lidar com tudo isso na sua terra natal, né? O lugar onde ele cresceu, tinha os amigos de infância, tinham todos os parentes, gente. Ele tinha tios, ele tinha primos, ele tinha com certeza uma extensa família ali. E nenhum deles o apoiou, nenhum deles o protegeu, sabe? Interessante que você não vê falando nessa hora que o empurraram para cima do morro, né? Então, os seus irmãos, fulano e fulano, o defenderam. Então, os seus tios, os seus primos o resgataram e levaram para sua casa. Não tem! Ele teve que se virar, ele estava completamente sozinho, né? E venceu, conseguiu, manteve o foco, respirou fundo, deu tempo para as pessoas e elas foram restauradas e curadas através do amor dele, da paciência dele. Então, que a gente possa guardar isso no nosso coração, não nos entristecermos com as decepções da vida, porque elas vêm mesmo para nos parar mesmo, mas a gente tem tudo que a gente precisa para prosseguir, para conseguir superar. Porque esse amor de Deus, ele vai em todo tipo de ferida. Não existe um lugar ferido demais, escuro demais, que ele não possa tocar. A sua mão vai tocar. Creia nisso. Em nome de Jesus. Que tenhamos uma linda semana. Amém.